O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. O conjunto de normas e regras jurídicas tem como objetivo proteger a criança e o adolescente e é considerado um marco legal e regulatório dos direitos humanos. E para marcar a data, a organização Child Fund Brasil lançou o caderno 33 anos do ECA. A publicação traz análises sobre os desafios e avanços para a infância brasileira. Confira na reportagem de Amanda Mustafa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado uma das melhores legislações do mundo. Alinhado à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, o ECA influenciou pelo menos 15 marcos normativos de outros países das Américas e marca a implementação da doutrina da proteção integral no país, que coloca a criança como prioridade absoluta. Isso está tanto na Constituição, no artigo 227, quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. A criança está em especial condição de desenvolvimento. Ela está em uma peculiar condição em que ela precisa ser cuidada, amada, protegida. Por isso, algumas políticas, inclusive de proteção às violências, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Por que criança não pode trabalhar até os 14 anos e dos 14 aos 16 só na condição de aprendiz? Porque ela está em especial condição de desenvolvimento e nós estamos semeando na vida dessa criança para que ela possa colher no futuro. Mas será que, de fato, elas são prioridade nas políticas públicas, na família e na sociedade? O caderno 33 anos do ECA, estudo publicado pelo Child Fund, avalia os avanços e desafios para que o Brasil seja um país melhor para crianças e adolescentes viverem. Dados do Unicef revelam que 51% das crianças brasileiras não têm todos os direitos assegurados e 19% sofrem graves violações de direitos. É o público que mais sofre violência. Apenas em 2021, o Disque 100, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 320 mil denúncias de violências e violações de direitos contra crianças. Um exemplo é o caso do menino Henri Borel, morto aos 4 anos em 2021, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. A história chocou o país, mas, segundo o diretor do Child Fund, esse não é um caso isolado. A história se repete todos os dias no país. No Brasil, nós temos uma média de 18 Henri Borel por dia. Você divide o número de óbitos de assassinatos, intencionais de crianças ao longo do ano, pelo número de dias, dá mais ou menos 18 por dia. Esse número era ainda maior alguns anos atrás, houve um decréscimo, mas continua sendo um número absurdamente alto. Então, a gente vê que é uma verdadeira pandemia, que a sociedade precisa prestar muita atenção nisso. 18 famílias estarão chorando as suas crianças mortas ao final deste dia, e é algo que nós precisamos envidar todos os esforços para começar a mudar essa realidade. Neste novo caminho, colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente é a melhor forma de celebrar os 33 anos do ECA. Para falar mais sobre a data, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com a gestora adjunta do Pacto Nacional pela Primeira Infância no Conselho Nacional de Justiça, Ivânia Guest. A quem, de mais nada, eu dou a boa tarde e agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça de forma remota para falar sobre o tema. Começo perguntando, doutora, com relação ao que podemos comemorar nessa data, 33 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Boa tarde. Em primeiro lugar, que importante vocês terem priorizado essa data hoje no TV Justiça. É um papel fundamental a gente poder discutir e valorizar isso com toda a sociedade. Nós temos que comemorar principalmente a própria lei de ter transformado a anterior visão do Código de Menores para a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Compreendermos crianças e adolescentes como cidadãos sem distinção, porque anteriormente o Código de Menores diferenciava entre as próprias crianças, e todas as crianças têm os mesmos direitos, e adolescentes. Então, ele já muda essa visão. Nós temos que comemorar que muitos serviços foram instalados, muitas medidas que não existiam antes, protetivas, foram criadas, a visão da medida socioeducativa e não punitiva dos adolescentes quando se incorrem em atos infracionais. Então, foram muitos avanços, desde conceituais até metodológicos, até em termos de criação de instituições, equipes técnicas,
a própria figura do Conselho Tutelar, que não existia e foi instituída. Então, assim, são avanços estruturais muito importantes que foram possibilitados a partir do ECA, que é a forma de regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que reconhece, na única hora na Constituição Federal, que realmente coloca como prioridade absoluta os direitos para as crianças e adolescentes por esse momento de estarem em desenvolvimento, como foi bem trazido anteriormente. Datas assim sempre servem para reflexões. O que precisa se aprimorar em relação ao ECA? Então, essa é uma discussão fundamental, como vocês trouxeram antes. O que nós precisamos é realmente colocar em prática, ter mais regulamentações, não mudar o próprio ECA, mas detalhar a sua forma de implementação, para que realmente ele seja aplicado como previsto, porque a nossa dificuldade é a própria visão, às vezes, do senso comum equivocada. Por exemplo, tem interpretações de que o ECA passa a mão na cabeça dos adolescentes que cometem atos infracionais. Não é essa a lógica. É promover medidas específicas à condição de adolescência ou à proteção integral em função do que é a necessidade específica da infância. E nós temos, por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, que trouxe já essa visão mais clara do aprimoramento para a atenção preventiva, né, para nós não tomarmos também providências só depois que acontecem violações, mas, de fato, proteger para prevenir violações, para prevenir a violência. E isso significa medidas de apoio às famílias, né, que infelizmente é o que as pesquisas mostram, onde mais ocorrem as violências são no próprio ambiente doméstico familiar. Então, o ECA ele traz a previsão de programas de apoio às famílias, de medidas que têm uma gradualidade, né, que começa do apoio e, em última instância, por exemplo, a retirada da criança da família. Então, a gente percebe que falta essa visão preventiva e a maioria das medidas ainda são tomadas já após a judicialização e as que seriam para ser as últimas, que é, por exemplo, a colocação de crianças em acolhimento. E a gente, então, tem que reforçar as políticas públicas de prevenção dessa atenção, que é chamada, inclusive, de inclusão perversa, que às vezes a criança só tem acesso aos direitos e ao próprio judiciário depois de ocorrer a violação. Por falar nisso, eu gostaria de aproveitar, até ampliando um pouquinho o objeto da nossa entrevista. A senhora é gestora do Pacto Nacional da Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de aproveitar para que se falasse um pouquinho sobre o que é essa iniciativa. Eu sou gestora adjunta. Gestora adjunta, Isso, o juiz Edinaldo, que está trazendo uma grande contribuição, que é, inclusive, trazer o foco na diversidade das infâncias para o pacto, para a gente olhar a vulnerabilidade específica das crianças em função da raça, do pertencimento a povos e comunidades tradicionais, de situações de deficiência, situações de rua. Então, o doutor Edinaldo tem trazido realmente um olhar muito especial para a diversidade das infâncias. Então, o pacto significa justamente uma grande estratégia de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do próprio artigo 227, de todas as leis. Ele significa essa atenção o mais cedo possível e que tem promovido articulações, produção de conhecimentos, produção de estratégias de implementação da lei o mais orgânico possível, com instituições dos três poderes da sociedade civil organizada interfederativamente. Então, o pacto tem promovido que a gente realmente reconheça a natureza especial da criança, desde o planejamento familiar, da gestação, a importância fundamental do vínculo familiar. Então, nós temos trazido um olhar que amplia a doutrina da proteção integral no sentido de olhar para a promoção das condições para o desenvolvimento. A gente tem que proteger e promover o desenvolvimento, porque às vezes proteger não deixo ficar fora da escola, não deixo sofrer violência, não deixo passar fome, mas não é suficiente. A criança precisa de qualidade da educação infantil, precisa de apoio para as famílias exercerem a sua função, precisa do direito ao brincar, não, além da prevenção do trabalho infantil. A gente tem que trazer medidas positivas do que é necessário para ter esse desenvolvimento e a proteção positiva. E nós temos, por exemplo, tido uma grande reflexão sobre a importância também de outras instituições participarem da promoção dos direitos, além do judiciário, além das políticas públicas e além da sociedade civil, que são as empresas. Então, por exemplo, é grave que as crianças sofram violência na família, mas é grave que o Estado brasileiro, antes do Marco Legal da Primeira Infância, ele
tem uma licença paternidade de 5 dias. Então, a gente precisa de políticas públicas e precisa da colaboração dos órgãos empregadores para conciliar a função familiar com a vida profissional, que os pais possam estar presentes quando nasce um filho, para garantir o direito ao vínculo afetivo, para garantir a paternidade, que é fundamental para a criança se formar como ser humano integral, porque a licença maternidade já existe, mas a paternidade ela amplia a qualidade do vínculo como família, e isso também a gente tem sensibilizado as empresas por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Criança e adolescente é o futuro, um tema que tem de ser debatido constantemente. Doutora Ivânia, nós conversamos com ela, que é gestora adjunta do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigada e viva o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que chegar de fato a todas as crianças e adolescentes do Brasil. A gente tem que tirar do papel, né, que o direito seja aplicado de fato.